Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a professora Jaqueline Solares e hoje eu estou aqui para dar mais uma aula de biologia para vocês e falaremos especificamente de relações ecológicas e os seus conceitos. Então, primeiramente, o que são as relações ecológicas, né? Nada mais é do que interações que acontecem entre os seres vivos. E essas interações, elas acontecem o tempo todo, nos rios, mares, florestas, ares, no solo também, né? O tempo todo a natureza se conversa, se comunica, se auxilia. E aí nós temos as relações intraespecíficas, como o próprio nome já diz, dentro, né? Então, ela ocorre entre indivíduos da mesma espécie, como por exemplo aqui nessa imagem, onde as formigas estão se auxiliando a passagem para buscar o seu alimento. Também as relações interespecíficas, ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, como por exemplo essa ave, né, uma garça que está se alimentando de algum inseto que está presente ali no búfalo. E aí a gente tem as relações tanto harmônicas quanto as desarmônicas. Né? As harmônicas nada mais é do que uma interação que vai beneficiar um ou ambos indivíduos envolvidos nessa relação. Né? Aqui, por exemplo, mais, né, onde as duas espécies envolvidas se beneficiam, a gente tem o exemplo do gavião, que está se alimentando do carrapato, né, que está se hospedando no boi. Então, o gavião e ainda protege o boi. Então, aqui nós temos essa relação harmônica, né? Aqui a gente tem essa espécie de peixe que está pegando carona com essa tartaruga. Então, quem se beneficia ali no caso é o peixe, a tartaruga está neutra. E aí temos as relações desarmônicas, né? Então, é onde um ou ambos os indivíduos saem prejudicados. Aqui no caso, essa ave que predou o seu alimento, né? A sua presa é prejudicada, né? E aí também temos esse exemplo, né, onde os cães estão competindo entre si. Então, ambos nessa relação saem prejudicados. E aí, dentro das relações ecológicas, existem vários outros conceitos, né, como mensalismo, protocooperação, mutualismo, predatismo, etc. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Então, a competição ela pode ser tanto interespecífica quanto intraespecífica, né? Quando a competição é interespecífica, é quando os indivíduos de espécies distintas competem por recursos existentes ali no meio, né? E essa modalidade, normalmente, ela está relacionada ao tamanho populacional. Então, quanto maior a população, maior será a competição. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de várias espécies de plantas que estão competindo por um mesmo vaso. Então, elas competem por luz, por água, por nutrientes do solo, etc. Já entre específicas, são indivíduos da mesma espécie que, além de disputar pelos mesmos recursos do meio, também disputam indivíduos para acasalar, né? Como, por exemplo, essa ave paraíso, que é linda. E essa ave, ela tem o hábito de fazer, o macho tem o hábito de fazer a dança do acasalamento. Então, os machos se reúnem para dançar para a fêmea, e aí a fêmea vai escolher qual é mais atrativo para ela. Temos também o parasitismo, né, onde um organismo, que é o parasita, vive intimamente instalado em outro indivíduo de uma outra espécie, que é o hospedeiro, com o objetivo de alimentar-se dele. E aí nós temos dois tipos de parasitismo, o ectoparasita e o endoparasita. O ectoparasita é aquele que se hospeda no corpo externo do seu hospedeiro, né? Ou seja, os carrapatos, os piolhos. E o endoparasita é aquele que está dentro, ou seja, as lombrigas que se instalam no intestino. Temos também o predatismo, né, que é uma relação em que o indivíduo ataca, captura e consome a sua presa após a sua morte, como vemos aqui nas imagens. O canibalismo já ocorre quando o indivíduo mata e alimenta-se de um ser da sua própria espécie. Muito louco, né? E aí a gente tem aqui até um exemplo da fêmea louva-a-Deus, que após acasalar com o macho, ela mata e se alimenta do macho. É muito doido. Temos também a protocooperação, que é onde os organismos associam-se, porém eles conseguem viver sem um outro de maneira isolada, não havendo prejuízos. Como, por exemplo, a gente volta naquele exemplo do boi com a ave.
O mutualismo ou simbiose é uma relação já que o organismo associa-se um ao outro de forma permanente, né? Então, não é possível a sobrevivência das espécies envolvidas de maneira isolada, né? Então, aqui a gente tem um exemplo das micorrizas, que são os fungos e bactérias que se hospedam ali nas raízes das plantas e permitem a absorção dos nutrientes. Já o comensalismo é a relação onde uma espécie se aproveita de restos de outras espécies, né? Como, por exemplo, o peixe piloto, que caminha junto com os tubarões e alimentam-se dos detritos das presas do tubarão. E também o urubu, que já se alimenta, né, de animais que já estão mortos na natureza. É isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que tenham gostado e até a próxima.